Lá em Juízes capítulo 7, versículo 1 diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000. Voltaram do povo 22.000. Olha só que coisa, irmãos. 22.000. E 10.000 ficaram. Então, quem for medroso e tímido, pode voltar, vai para casa. E voltaram então 22.000 e 10.000 ficaram. Versículo 4: disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas e ali os provarei. Olha só, meus irmãos, como Deus prova. Deus prova o seu povo. E a palavra do Senhor diz lá em Tiago 1,12, que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Então Deus prova, e aquele que permanece é feliz, porque aquele que permanece na provação, ele vai ser aprovado por Deus e vai receber a coroa da vida. E continua o texto aqui no versículo 4: e será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Versículo 5: e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber águas. Meus irmãos, aqui é uma estratégia, né? Porque quando ali a orientação de Deus, aqueles homens que beberam, que lamberam a água, eles pegaram a água com a mão e lamberam como cão, e eles não perderam a atenção no inimigo. Eles ficaram com os olhos fitos no que estava acontecendo ao redor. Ali eles não tinham como serem pegos desapercebidos. Mas, meus irmãos, uma parte, e uma grande parte, se ajoelhou, ou seja, não vigiou. Então veja, que medroso, tímido Deus não quer. E a Bíblia lá em Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus, não é verdade? E aqui, meus queridos, aqueles que não vigiam podem também não ser escolhidos. Nós temos que estar em constante vigilância. Então, dos 10.000 que permaneceram, na segunda prova, foi a prova de beber água, 300 homens lamberam, pegaram água na mão, lamberam e permaneceram atentos. E 300 homens, ou seja, 9.700 se ajoelharam, ou seja, deixaram de vigiar. Deixaram de vigiar. É a nossa situação. Nós estamos vigiando, nós somos medrosos, somos tímidos diante das dificuldades. E a palavra do Senhor continua falando aos nossos corações. No versículo 7:7, disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei.
e darei os midianitas na tua mão, portanto todos os demais se retirem, cada um para o seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda, porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis, e os seus camelos como areia que há na praia do mar. Por isso, meus irmãos, quando Deus está no negócio, Deus ele é que opera. Por isso que nós estamos nessa campanha. A batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. E a gente vê aqui que Deus livrou o povo. Quem livrou foi Deus. Deus precisava de homens corajosos, de homens e mulheres atentos. Ali no caso, o exército, né? Homens. Então Deus ele conta com você. Que você esteja atento. Que você não seja tímido e nem medroso. Porque não interessa se o inimigo é numeroso como gafanhoto, como areia, como se o inimigo está a cavalo, a camelo, sabe, carro blindado, não interessa se ele tem muito dinheiro, se ele tem pouco dinheiro, não é? Ou se ele tem uma multidão, não interessa, não é? Como diz aqui, jaziam no vale como gafanhotos. Recentemente nós tivemos, né, aqui na divisa com o Brasil, uma nuvem de gafanhotos. Que coisa horripilante! É uma coisa horrenda. Você vê aquele exército, não é nem exército, é multidão mesmo, como fala aqui. O texto é bem claro, né? É um texto antigo, mas ao mesmo tempo tão claro, né? E tão presente. Uma multidão ali nas árvores ali, e ali então, meus irmãos, era uma coisa assim que dava até arrepio. Não interessa se o inimigo está assim sobre você, porque quem vai vencer não é a sua artimanha. Quem vai vencer não é a sua inteligência. Quem vai vencer não é você que vai vencer, mas é Deus que vai vencer através de você. Mas você tem que ser corajoso, não pode ser tímido. Você também tem que estar atento, beber água ali, ó, atento, não é? Olha a prova, Deus prova, e aquele que é aprovado receberá a coroa da vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor continua nos orientando aqui no versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem, o seu companheiro, um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda, e feriu, e caiu, e transtornou de cima para baixo, e ficou caída. No versículo 14 de 7, e respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. Quem estava falando isso? Os midianitas. Quem teve esse sonho? O midianita. Ele teve o sonho e ele estava contando. E ali então Gideão e Puá, o seu jovem, né? Aquele homem que era o seu escudeiro, eles estavam ali só verificando o terreno. E escutaram esse sonho de 2 midianitas que eles tiveram. E nesse sonho, Deus mostrou para o próprio midianita, para o próprio inimigo, o que ele iria fazer através da espada de Gideão. No versículo 14, respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado em sua mão os midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e sua explicação, adorou. Quando Gideão ouviu a promessa de Deus. Deus tem promessa na sua vida, meu irmão e minha irmã? Então, quando Gideão ouviu a promessa de Deus sobre a sua vida, ele adorou. A batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Nós precisamos também, através do louvor e adoração, conquistarmos pela fé a vitória. Ali então, meus irmãos, Gideão, ele adorou. Ele voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em nossas mãos.
Versículo 16: então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um em suas mãos buzinas, cântaros vazios e tochas neles acesas. Olha só que mistério maravilhoso aqui, irmãos. Aqueles 300 homens receberam buzina, que significa adoração, receberam o cântaro, e dentro do cântaro, tocha, fogo, o Espírito Santo. O cântaro somos nós, né? Cântaro somos nós somos vasos de barro. E dentro do cântaro havia o que? Tocha. Acompanhe aqui a leitura, irmãos, que coisa linda. Deu-lhes a cada um. Você tem o fogo de Deus dentro de você? Porque Deus já deu-lhes, Deus deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, que é adoração, cântaros vazios, que simboliza nós, né? Aqui então, meus irmãos, há outro mistério maravilhoso. Aquele cântaro, ele foi quebrado. Então, se aquele povo era um exército de 300 homens, quando eles quebraram o cântaro, de 300 subiu de repente para, sei lá, 30 mil com o barulho. O barulho foi muito grande, que eles quebraram juntos. Outra coisa importante: Deus, Ele dá vitória ao seu povo através da unidade. Meus irmãos, não adianta querer fugir da voz de comando. Não adianta. Aquela pessoa, aquele irmão, aquele membro, aquela ovelha que não dá atenção à voz de comando, ele está arriscado então a ficar no meio dos 31.700, a não ser escolhido. Porque aqueles 300, eles obedeceram à voz de comando. E a voz de comando era: olha, vocês vão se dividir aqui em 3 partes. Ou seja, 100, 100 e 100. E vocês vão receber aqui, olha, um cântaro. Você recebe o cântaro, você recebe uma tocha desse cântaro. E aqui você vai receber então a buzina. Meus irmãos, não tinha aquele negócio lá de que eu vou fazer com esse cântaro. Isso aqui é loucura do Gideão, do apóstolo Gideão, do bispo Gideão, do pastor Gideão. Isso é loucura. E o que eu vou fazer com essa tocha aqui? A tocha já está dentro de mim. Meus irmãos, nós temos que nos atentar à voz de comando. Aquilo que Deus está fazendo. Deus deu essa campanha para a IPI do Novo Osasco? Não deu? Deu ou não deu? Você entra então. Se você não entrou ainda, irmãos, aqui não tem aquele negócio de se não começou no primeiro dia, não faz o mesmo efeito. Esquece isso, irmãos. Isso é crendice. Porque Deus, Ele faz no 45 do segundo tempo. Deus, Ele dá a vitória, Ele dá a sua vida eterna àquele trabalhador que foi no último período. Aquele chegou 8 da manhã, trabalhou o dia todo e recebeu um salário. E aquele que chegou no último período, trabalhou, digamos, 1 hora, recebeu o mesmo salário. Eu encorajo você a receber a voz de comando. Eu encorajo você a participar dessa campanha. Eu encorajo a você louvar e adorar ao Senhor diante da sua prova. Eu encorajo a você a não ser um tímido, a não ser um medroso. Porque Deus, Ele não trabalha no meio do tímido e do medroso, e nem no meio daqueles que não se atentam à voz de comando. Meus irmãos, e disse-lhes, versículo 17: olhai para mim. Olha só, voz de comando: olhai para mim. Olhai para mim. E fazei como eu fizer, e eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós também. Isso se chama, irmãos, voz de comando, obediência. Quando você está em sintonia com o anjo da igreja, que é o pastor, mas pastor, você está se autodenominando anjo da igreja. Não sou eu, querido. É a Bíblia. A Bíblia fala que o pastor é o anjo da igreja. Então, se você está em sintonia, você então está preparado para receber a sua bênção. Se você não está em sintonia, você está dando volta no deserto. E é isso que a Bíblia diz. E eu creio na palavra do Senhor.
Amém? Gideão então falou: fazei como eu. Aqueles homens não tiveram dúvida. Eles ficaram com os olhos fitos em Gideão. Eles estavam com o cântaro, eles estavam com a tocha ali dentro do cântaro, eles estavam com a buzina. Uma coisa linda, irmãos, uma coisa tremenda. E quando então Gideão deu a voz de comando, no versículo 20: assim tocaram as três companhias, as buzinas, e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas. Na mão esquerda, tocha acesa, fogo do Espírito Santo. Na mão direita, louvor e adoração. O seu coração queima por Jesus? Você é daquele que gosta de ter intimidade com Jesus, tempo com Deus? Você é daquele que usufrui de fé? Você é daquele que caminha em sintonia? Então caminhe em sintonia, usufrua então de toda a bênção que Deus está dando nessa noite às nossas vidas. Versículo 20: assim tocaram, meus irmãos e minhas irmãs, e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. Versículo 21: e conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, e gritando, e fugiu. Olha outro mistério aqui tremendo, irmãos. Então cada um então tomou a sua posição, conservou-se cada um no seu lugar. Qual é a sua posição? Em que posição você tem se encontrado no reino de Deus, na casa do Senhor? Você precisa estar na posição. Porque aqui esse exército, nós não cantamos que somos um exército de Deus? O exército de Deus marchando vai. Esse exército não pode estar distraído. Esse exército não pode estar com medo, tímido. Esse exército está em sintonia, prestando atenção sempre, caminhando em unidade. E ali então, meus irmãos, eles permaneceram, diz a palavra do Senhor. Eles conservaram cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, e gritando, fugiu. Aleluia. Quem que fugiu? Os 300 fugiram? Quem que fugiu, igreja? Quem fugiu, igreja? Os medianitas. Eles fugiram. O exército de Deus, os 300, os valorosos que Deus selecionou dos 32.000, sobraram 300 homens. Eles permaneceram cada um no seu lugar. Eu estou no meu lugar, você está no seu lugar? Então conserve-se no seu lugar, fique firme, em posição, orando, adorando, em unidade. Não dê moleza para o inimigo. Às vezes a pessoa: não, já fiz 3 campanhas, essa eu não vou fazer não, pastor. Meu irmão, para com isso. Você almoçou o mês passado, e no mês retrasado, e no mês retrasado você almoçou. Então hoje você não precisa almoçar? É assim que você trabalha? Não, meus irmãos, é alimento todo dia, é pela fé. É de repente que acontece, o céu se abre, o Espírito desce, é de repente que acontece. Se você estiver ali na sua posição, você vai ser contemplado. Amém, igreja? Aleluia. E eles tocaram, e eles clamaram: espada do Senhor, espada de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, gritando, fugiu. Tocando, pois, os 300, está vendo? Tocando, pois, os 299, os 200, os 100, os 150. Não, meus irmãos. Tocando os 300. 300 aqui, meus queridos, Deus até tocou no nosso coração que esse grupo da igreja, né, esse definitivo, em nome de Jesus, né, é Comunica e Pino, ele leva um subtítulo: os 300 de Gideão. Foi o que Deus colocou no coração, eu coloquei, irmãos. Se você acreditar, acredite. Se não acreditar, não acredite. Eu acredito, e eu me considero um 300. E você?
Aleluia! Glória a Deus! Tocaram os 300. Ninguém ficou para trás, irmãos. Não dá, meus irmãos. Quando eu era pequenininho lá em Barbacena, não, quando eu era adolescente lá no Veloso, o seu Orlando, falecido Orlando, ele morreu, irmãos, em pleno vigor, como Caleb. Ele morreu como Josué, como Moisés, pleno vigor. Ele era muito agitado, trabalhava muito, ele era um trator para evangelizar. E ele estava atravessando uma rua do centro de São Paulo, ali do Centro Velho. E o filho dele, o Odair, acho que muitos conhecem aqui, falou: pai, não dá para ir não, peraí pai. E o pai foi, atravessou e o ônibus pegou. E o seu Orlando faleceu. Mas faleceu, irmãos, como 300 de Gideão. Um homem que abriu várias igrejas, era diretor de congregação, foi direto daquele ônibus da CMTC para o céu. Ele foi não foi de osso, ele foi de anjo, de asa de anjo, meu irmão. Mas o que eu quero contar, irmãos? Trazendo a memória, isso nos dá esperança, porque o cristão não deve temer nem a morte. Não ouvi nenhum amém aqui? Ah, bom. E eu estava lá na igreja ensaiando, meus irmãos, o tempo que eu sabia tocar, que agora eu não sei mais. Estou começando a aprender de novo na sexta-feira. Aqui tem cultão sexta, irmão. Você está perdendo. Tem cultão sexta-feira aqui às 19h30. Cultão de libertação e oração, amém? E eu estava tocando lá, ensaiando à tarde. O seu Orlando olhou para mim assim: que é isso, Dirceu? Vamos evangelizar, meu. Fica tocando violão aqui na igreja não. Vamos evangelizar, vamos para a rua. Irmãos, não teve esse negócio de milindre. Não teve esse negócio de eu não. Não teve esse negócio, eu sou irmão do seminarista. Sabe o que eu fiz, irmãos? Peguei uma pastinha. O que você lembra quando você vê pastinha? Não vou nem falar o nome. Peguei uma pastinha. E ele me arrumou uma dupla. A irmã Honorina. Está viva ainda, irmãos. Eu orei por ela na UTI. Estava quase morrendo. Ela não cabia naquela cama de UTI, de tão inchada que estava. E eu declarei aquele dia: Senhor, ela tem muita coisa para fazer ainda na face da terra. E está fazendo ainda. Já está com quase 90 anos. E me deu aquela serva lá. Aprendi muito com ela. Irmãos, nós evangelizamos o bairro do Veloso inteirinho. A Esther lembra, Esther? Na época eu e a Esther namorávamos. Irmãos, pastor Dirceu, na época eu era ministro de louvor. Fui para a rua evangelizar. 300 de Gideão. Todo domingo às 3h da tarde por 1 ano. 1 ano, não dava tempo nem de engolir a comida, já ia para a igreja, 3 horas, pegava a minha pastinha, pegava o meu mapa. O pastor Ismael, ele trabalhou e aposentou pelo IBGE, então tem experiência com mapa, com pesquisa, com um monte de coisa, e ele dividiu todo ali, dividiu todo ali o bairro, e todos os domingos à tarde, 3h estava eu lá. Valeu muito, irmãos. Eu entrei em cada lugar, aprendi tanta coisa. Meus irmãos, eu estou falando nisso por quê? Porque Deus, Ele trabalha através do louvor. Deus trabalha através da adoração. Deus trabalha em sintonia. Todo mundo, os 300 tocaram. Não ia ter sentido, eu não ia ter legalidade como ministro de louvor lá na igreja. Eu não ia ter legalidade nenhuma de ir lá na igreja, lá na frente e falar: meus irmãos, vamos louvar agora, vamos cantar esse cântico de evangelismo. Se eu não evangelizar, se eu não ir para a rua, eu não ia ter legalidade. E um ministro que não tem legalidade, meus irmãos, é alguém que está em perigo. Qualquer pessoa que faz a obra do Senhor tem que ter legalidade, por Deus, porque senão está em perigo. Amém? E ali então esses 300 tocaram. Esses 300 estavam ali. Eles estiveram debaixo do cajado de Gideão. E eles não se estribaram. Eles não acharam que Gideão estava causando. Eles não acharam que Gideão achava que só Gideão tinha um espírito. Eles não. Eles obedeceram. E Deus fez a obra. Deus fez a obra, Deus trabalhou, e então eles saíram perseguindo todo aquele exército dos midianitas e dos amalequitas. No 25,
e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, e mataram a Oreb na penha de Oreb. Olha outro mistério aqui, presta atenção. E mataram a Oreb. Quem matou Oreb? Gideão, junto com os 300. Era um dos príncipes, um dos líderes dos midianitas. E mataram Oreb na penha de Oreb. E o outro, e mataram Zeebe no lagar de Zeebe. Olha aqui o mistério aqui. Você se lembra, presbítero? O que os povo de Deus fazia? Malhava trigo na onde? No lagar. Por que malhava trigo no lagar? Para esconder o trigo dos midianitas. Lugar de malhar trigo não é no lagar. Lagar é lugar de pisar uva. É onde faz o vinho. Meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que Deus faz você triunfar lá onde o inimigo te humilhou. Não ouço nenhum amém. Vocês não entenderam. Deus faz o seu povo triunfar aonde o inimigo te humilhou. Receba, igreja. Olha aqui, a Zeebe mataram no lugar de Zeebe. Olha aqui, Zeebe, vocês obrigavam a gente a malhar trigo no lagar. Agora Deus está nos dando, todos os medianitas, todos vocês, e você como um líder, como um príncipe aqui dos midianitas, agora você vai ser morto no lagar, para todos saberem que o povo de Deus não vai mais malhar trigo no lagar. Porque durante 40 anos Gideão teve paz, Gideão teve alegria, Gideão teve a proteção de Deus, meus irmãos. A batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Assim foi com Josafá também. A batalha não foi de Josafá, a batalha não foi do povo de Judá, Josafá, rei de Judá. A batalha era de Deus. Meus queridos, nessa noite nós queremos aqui conclamar você a crer que a batalha não é sua, a batalha é de Deus. E não importa se o inimigo tem miríades de miríades contra você, ou se esse inimigo é uma multidão de gafanhotos, não importa. Deus quer homens e mulheres valorosos, que não tenham medo, que se disponham, que caminhem em unidade, que tomem posse da palavra, que louve, que adore, que evangelize, que caminhe junto. Se é para se molhar na chuva, vamos todos se molhar. Não é nada de um ficar debaixo aqui coberto, não, quando a chuva passar eu vou, não. Vamos todo mundo, toda a igreja se molhar na chuva. Isso significa estar em unidade, igreja. Jericó não foi diferente. Deus deu Jericó quando o povo louvou. Quer ouvir? Olha só, primeiro na vitória de Josafá, 2 Crônicas 20, 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, na medida que começaram a louvar. Quem louva vai na célula, quem louva vai na EBD, quem louva vai na reunião de oração, quem louva vai no culto de adoração, quem louva está em unidade. E na medida que começaram a louvar, Deus desbaratou os amonitas. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Jericó, capítulo 6, 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, voz de comando, gritai. Não ficou ninguém lá morgando, irmãos. Na minha época ela era morgar, viu? A pessoa ficava vacilando, né? Hoje é vacilão? É vacilo, Chiquinho? Ou tem outra palavra? Na minha época era morgando. Não sei porquê, morgando, né, pastor Reinaldo? Ficou morgando, né? Ninguém ficou morgando. Quando Josué deu a voz de comando, voz de comando, vou obedecer. Amém? Aleluia.
Pastor Dirceu deu uma voz de comando hoje. Depois do culto, nós vamos ter uma breve reunião com toda a liderança. Será que tem liderança que está vacilando? Será que tem liderança que está morgando? Será que tem liderança? Não sei. Foi dada uma voz de comando. Nós vamos fazer uma reunião aqui, tá? Então você que é líder, fique depois do culto que nós vamos conversar rapidinho, viu, irmãos? Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor é assim mesmo. É melhor a gente ser corrigido pelo pastor que corrige com amor do que corrigido pelo mundo. O mundo não tem amor. O mundo, meu irmão, vai que vai, ó. Quero nem saber com você, vai pro buraco. Eu só jogo terra. Aqui não, meu irmão, a gente fala querendo bem, querendo a restauração, a restituição de tudo aquilo que o inimigo tem tirado, o inimigo vai devolver, porque é bíblico, restituição. E ali então o povo gritou, o povo tocou, os sacerdotes tocaram e as muralhas de Jericó caíram. Aleluia, estou encerrando aqui, meu irmão, minha irmã, e tenho uma pergunta para você: você é 300? Sim ou não? Ou você é 31.700? É isso aí, Davi, nunca seja isso mesmo, bem lembrado. Davi me lembrou aqui, ele fez a conta direitinho. Obrigado, Davi. 31.700, não seja 31.700, seja o quê? Os 300 de Gideão. Meu irmão, eu quero terminar aqui essa reflexão textual que nós fizemos aqui, falando o seguinte: a viúva que orou persistentemente, ela foi o quê? 300 de Gideão. Aquela viúva foi 300. Ela ficou firme, ela não arredou o pé até que a sua causa foi julgada. Ela não vacilou, ela não morgou, ela não ficou, meu irmão, comendo broa. Ela foi lá fazer parte dos 300. Zorobabel também fazia parte dos 300. Veja que aqui agora eu estou conjecturando, estou fazendo aqui uma parábola, uma comparação. Zorobabel recebeu um espírito e ali então ele foi reconstruir Jerusalém. Débora fazia parte dos 300. Juíza que ganhou uma batalha. Aquela batalha ficou em nome de Débora, porque ela foi à frente com Baraque. Caleb, 300. Otoniel, 300. Caleb falou: quem chegar e ganhar aquela terra vai se casar com a minha filha. Otoniel era 31.700. Otoniel, que foi juiz, ele foi a 300. E foi lá e venceu. E casou-se com a filha de Caleb. E tem mais, hein? Ele ganhou fontes superiores e inferiores. Isso significa muita bênção. Isso significa muita prosperidade. Porque aonde tem água, tem bênção. Aonde tem água, tem prosperidade. Meus irmãos, Josué, ele foi de 300 também. Raabe de 300. Abigail, uma mulher inteligente, de 300. Naamã, aquele homem ali que cheio de lepra, ele também fez parte dos 300. Veja que eu estou fazendo só comparações. Porque através de Naamã ele pregou muito a palavra lá na sua terra. Dorcas fazia parte dos 300 também. Priscila e Áquila, evangelistas ali no Novo Testamento, parte dos 300 também. Joquebede, trezentona, no nome de Jesus. Fala aí para sua irmã: você é trezentona? Fala para o seu irmão aí: você é trezentão? Tem que ser 300, irmãos. Esse negócio de não ser 300 não dá certo, não. Miriam, meus irmãos, Joquebede, Miriam, Ana tinha uma amargura tão grande no coração que ela não se contentou em fazer parte dos 31.700. Ela falou: eu quero fazer parte dos 300, e eu vou aqui orar, e eu vou buscar, e em sintonia com um sacerdote, eu vou receber a bênção. Eli era sacerdote na época. Eli tinha problema com seus filhos, com a educação dos filhos, mas Eli, meu irmão, ele é que liberou a bênção para Ana, porque Ana estava em sintonia com o sacerdote. Ana não ficou falando: esse sacerdote não cuida nem do lar dele, como é que vai representar Deus? Não. Eli, ele tinha a mão de Deus sobre ele.
Os pecados dele, ele respondia para Deus, mas ele estava apto para abençoar o povo. E Ana falou: não vou deixar o diabo soprar no meu ouvido não, para eu perder minha bênção. E ela então fez parte dos 300 de Gideão. E que nós também façamos, meus irmãos e minhas irmãs, parte dos 300 de Gideão. E a vitória é nossa, e a vitória é do povo de Deus. E a batalha não é nossa, a batalha é de quem é? Vamos ficar de pé, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos orar.